Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espero que nesse novo ano que se inicia, toda sorte de bênçãos de Deus repouse sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E esta palavra ela pode fazer totalmente a diferença nos próximos 12 meses da sua vida. Eu quero compartilhar com você capítulo 40, versículo 23 de Gênesis. Ali está o princípio de toda a criação e nós vamos falar sobre José. José, ele se encontrava preso. José ele teve um revés em sua vida de aproximadamente 13 anos. Ficou um tempo escravo, ficou um tempo preso e depois ele ficou um tempo onde iniciou a resposta de Deus para a sua vida naquele tempo. Ele se tornou governador do Egito. Mas esse texto ele foi escrito quando ele estava na prisão. Existia 2 prisioneiros com ele, um era o copeiro e o outro era o padeiro, que estava ali juntamente com José. Eles tiveram um sonho e José, por ser um homem de Deus, e eu posso abrir um parênteses e dizer aqui, que nós precisamos ser do Senhor, ser homem e mulher de Deus, independente da circunstância e condição que nós estivermos vivendo. Porque se nós formos olhar na condição que José estava ali, ele não precisava ou poderia escolher não fazer nada daquilo que ele fez. Mas como homem de Deus, como aquele que ouvia Deus falar e falava com Deus, ele interpretou os sonhos daqueles homens. O fim do padeiro foi trágico. Ele interpretou que aquilo que ele viu em sonhos era uma realidade para a vida dele. E ele perderia a vida quando ele saísse da prisão. Mas a realidade do copeiro era diferente. O copeiro voltaria a servir o rei. O copeiro voltaria a ser um funcionário do palácio. E ali, quando José interpretou isso, ele viu uma possibilidade. Uma possibilidade dele se livrar daquela prisão. Uma possibilidade dele dar um ponto final naquilo que ele estava vivendo. Então ele interpretou o sonho do copeiro e pediu para que quando ele estivesse ali diante do rei, ele se lembrasse dele. E a palavra diz no capítulo 40 de Gênesis, no versículo 23, o seguinte, que o copeiro-chefe esqueceu-se de José e não se lembrou dele. Olha que negócio violento. Imagina, nós podemos falar aqui até um pouco sobre gratidão ou ingratidão. Mas na verdade, queridos, como está escrito em João 3,27, o homem não pode receber nada se não lhes for dado do céu. Então, se José estava ali, na dependência do Senhor, ele precisava depender até de Deus na sua liberdade. Então, o copeiro não lembrou de José. E na verdade, queridos, ele não ia se lembrar mesmo, porque Deus jamais ia tocar no coração daquele homem para que ele se lembrasse de José e fosse ou pudesse ou promovesse alguma coisa ali para que José fosse ajudado. E isso aconteceu. Não estou dizendo que nós temos que ser pessoas que, é tudo Deus para mim, é só Deus para mim. Sim, podemos sim, mas temos pessoas sobre as nossas vidas e servindo conosco nessa geração que vão ser usadas por Deus para abençoar a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer disso, mas elas vão ser tocadas por Deus. Então, se você está esperando em Deus, você está esperando na melhor companhia que um ser humano pode ter, que é a presença, é a companhia do Senhor na sua caminhada. O que é que nós precisamos entender, queridos? No momento certo, quando Deus teve prazer em manifestar com livramento, Deus fez a mesma coisa com Faraó. Fez com que ele sonhasse e
ele comentou o sonho e o copeiro disse que aquilo que José fez lá dentro da prisão, ele era capaz de fazer lá fora. Podemos dizer, queridos, o seguinte, que tudo aconteceu porque a vida, a circunstância, as condições de José estavam mudadas, mas Deus não mudou para ele e ele não mudou com Deus. Então Deus deu a oportunidade de que ele fosse interpretar o sonho de Faraó e junto disso a sua liberdade, e através da sua liberdade Deus cumpriu o propósito e entregou a promessa que ele havia feito num sonho que José teve lá atrás, junto com seus pais e junto com seus irmãos, de se tornar um grande líder, um grande homem, o segundo homem no Egito, o segundo homem depois de Faraó. Então, queridos, que nós permanecemos firmes esperando em Deus, porque é de Deus, melhor dizendo, que virá o nosso socorro. É de Deus que virá a nossa vitória. É de Deus que vem a nossa bênção, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.